Assim, eu queria até adentrar no assunto, sei lá, formalmente do autismo, não é porque eu já estou ansioso, não, mas é porque... Hoje não, né? Não, mas é mais porque, assim, eu acho que é um espectro tão vasto e de tantas... Porque, por exemplo, vou sempre pela linha do mais leigo possível no assunto, que é o meu caso. A gente escuta dizer que grandes gênios da humanidade eram autistas. Né? Sei lá, acho que o Einstein era autista, tinha algum grau de autismo, alguém... Enfim, já li isso em algum lugar. Pessoas, assim, notórias, né, do mundo e que têm ou tiveram o transtorno e, ao mesmo tempo, o que é o autismo? Como é que se conceitua? É um transtorno? Você falou que é um transtorno... Também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Do neurodesenvolvimento. É um nome bonito, basicamente, para dizer que é uma condição de cunho neurológico também. Perfeito. Né? E que faz parte do desenvolvimento. Então, geralmente, vai acometer criancinhas, muitas vezes lá desde o primeiro ano de vida. Né? Primeiro, segundo ano, que é quando as coisas ficam mais evidentes. Então, isso é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente está falando de autismo, a gente tem duas características principais, né? Que é um atraso e uma deficiência na comunicação social. Isso acaba se refletindo muitas vezes numa dificuldade de desenvolver a fala, né? Naquilo que a gente tem como reciprocidade social. Por exemplo, eu estou falando com você aqui, você está falando comigo, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa autista, assim, que não teria essa reciprocidade, se você não falar daquilo que ela quer, ela não vai falar com você. Então, vai por aí. Né? E tem um padrão repetitivo de comportamento, que aí a gente tem, na infância, principalmente as estereotipias, né? Que são movimentos repetitivos, né? Giram as mãos, né? Estralam os dedos. São os mais comuns. Na orelha. Bate na orelha. Aquela coisa... De ficar se balançando para frente e para trás. Então, são as estereotipias assim, mais comuns. Tem alguma causa neurológica? Tem algo que gere isso? Ou é uma coisa, sei lá, da genética da pessoa? Alguma A genética, ela é importante. Ela é importante. Né? Assim, a gente vê que existe um fator genético importante no desenvolvimento. E tem uma série de genes que são associados também. Hoje em dia existe um esforço da ciência de fazer a associação de vários genes à condição do autismo. Né? Mas a gente sabe hoje em dia que a condição genética ela é importante assim, para o desenvolvimento. E ao longo, né, do próprio desenvolvimento, por exemplo, crianças que nascem prematuras, elas têm maior chance. Né? Então, assim, é multifatorial que a gente chama. Né? Então, essa condição... ela vai ao longo da vida, por exemplo, né? Essas estereotipias, elas não permanecem muitas vezes ao longo da vida. Então, às vezes, essa estereotipia lá na frente, ela vai virar o que a gente chama de um padrão rígido de comportamento, né? E ela acaba, aquela criança que tem que ter aquela rotina, senão muitas vezes pode entrar em crise. Né? Então, as coisas vão mudando ao longo do neurodesenvolvimento. Isso que a gente vai falando sobre. Por exemplo, na parte comportamental, assim... vou levantar uma que eu não sei se isso se enquadraria dentro do autismo, do TDAH, enfim. Mas, por exemplo, um padrão de comportamento onde a criança ou o adulto, já você o que for, ele tenha um padrão de comportamento que seja, vou colocar como sistemático. Não sei se seria essa nomenclatura, mas sistemático, ou seja... ele gosta de repetição, todo dia a mesma coisa o tempo todo. Se for diferente daquele, ele fica extremamente incomodado. Isso é um sintoma? Não sei. Vamos lá. Nem nunca, nem sempre. Me preocupa essas definições assim. Né? Mas eu não fiz definição não, tô perguntando, mas com uma pergunta. Sim, com certeza. O padrão comportamental. Assim, tem um autor bem famoso, assim, que é o Christopher Lane, que ele fala que hoje em dia, muitas vezes, a gente nunca teve tanto conhecimento, né, científico como hoje. Mas muitas vezes a gente tem uma tolerância ao diferente, eu digo isso como cultura, no geral, muito pequena. É verdade. Muito pequena. Então, assim, colocar nomes em coisas, muitas vezes são necessárias. E muitas vezes a gente vai ver que não é bem assim que funciona. Então, colocar, por exemplo, lutos, às vezes, que são normais, né? Se coloca a nomenclatura de depressão,
Então, assim, sistemáticos, né? Eu acho que é um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que tem um padrão de comportamento rígido, por exemplo, dentro do autismo, sim. Tendem a ter uma incapacidade de mudança. Então, acabam se tornando sistemáticos por causa disso, né? Mas nem toda pessoa que é sistemática, tem pessoa que só a gente chama de anancástica, né? São mais organizadas, né? Inclusive, tem um pouco de inveja de pessoas que são mais organizadas, mas... Eu pergunto isso por quê? Porque hoje em dia eu moro com a minha namorada, com a Bianca e tudo, mas quando eu morava com meus pais, até pouco tempo atrás, uns 3 anos atrás, dos 3 anos até os anteriores, um negócio que me deixava extremamente louco, eu ficava morrendo de raiva lá em casa. Era tipo assim, eu tenho lá meu quarto lá organizado, então, tem meus bonecos X e Y, eu coloco na prateleira A. Aí até meus filmes de DVD, fica na prateleira B. Aí quando chegava o diabo da mulher pra fazer a faxina, caraca, eu ficava louco, porque o quarto tava todo revirado, tava tudo fora do lugar, e as coisas, depois pra poder deixar minhas coisas, eu não conseguia me encontrar mais nada. E eu ficava transtornado, morrendo de raiva. Porque eu falei, como é que pode? Não pode ser tão complexo. Uma pessoa vai fazer a faxina, se ela vê que o negócio tá aqui, o que ela faz? Ela tira daqui, limpa e coloca aqui. Não é pra colocar lá, nem ali, nem acolá. E era um padrão de comportamento. Tenho até hoje. Eu fico morrendo de raiva quando chega lá em casa, alguém bagunça a minha casa, eu fico perdido, assim, eu fico sem norte. Me parece uma reação adequada, incomoda. Quando a gente perde alguma coisa, não sei vocês, mas lá em casa é impressionante. Eu compro vários pares de meia no começo do ano, no final do ano tem só 2. Eu não sei o que acontece com as minhas meias. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo sempre acontece. E me incomoda. Agora, me parece que a reação que você tinha era um pouco desproporcional, assim, né? Uma coisa que vai para além. Bem, tirou do lugar, mas e aí? Como é que a gente faz? Volta pro lugar? É o suficiente para você ficar mais tranquilo? Pelo visto, tinha alguma coisa que ia além. Agora, o porquê disso, então, né? O que você acho que mencionou, chamando de crise, que entrava, acho que você usou essa palavra, não sei. Existe mesmo, assim, a pessoa quando está num momento de extremo desconforto, ela entra num episódio de crise mesmo. Tem os gatilhos. Os gatilhos, assim, né? No caso do meu filho, eu vejo que determinadas situações servem como gatilhos para ele se descompensar. Então, a pessoa grita, ela fica agitada, é como se fosse isso. Pode ser, são estímulos, né? Pode ser o barulho, pode ser algum local que está incomodando por algum motivo. Uma pessoa. Sim. Tá. E aquela coisa que o Arthur estava falando, eu vejo que a previsibilidade para ele dá um extremo conforto, assim. Então, quando ele vai mudar alguma coisa da rotina dele, né? A gente costuma avisar. Olha, amanhã vai ser assim, que aí quando acontece a mudança no dia seguinte, ele já tem uma outra reação. Mais tranquilo. Um desconforto menor. Mas ele internaliza bem? Ele internaliza? É difícil qualquer mudança, mas quando você antecipa, eu vejo que a resposta é melhor. Porque a gente não tem como controlar todas as variáveis que a gente tem, né? Claro. Então, às vezes acontece de chover e aí você não pode ir para cá, ou você tem aquela mudança que você não tem como, né, evitar. Mas, na medida do possível, a gente tenta. E essa mudança da rotina, às vezes, é até terapêutica. Quando você organiza um pouquinho essa mudança, né, a terapeuta até orientava, olha, ele quer fazer sempre o mesmo caminho para a escola. Entendeu? Quando muda o caminho, quando está engarrafado e o motorista precisa pegar uma outra rua para cortar caminho, ele já não quer ir de jeito nenhum, entendeu? E aí, como resolve isso, né? Porque às vezes você não tá ali bloqueada a rua, você vai fazer como? Então, assim, tem um certo treinamento para tentar meio que ir diluindo essas reações, ele permitindo coisas diferentes.